Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse canal, nesse vídeo, para trazer algo da parte do céu para a sua vida. Não pule essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui com um propósito, para encher o seu coração e transbordá-lo de alegria em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Paulo Monte. Já se inscreva no meu canal, ative o sininho para toda vez que chegar vídeo novo, você poder ser contemplado com o poder de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu convido você a fazer uma oração justamente comigo, para que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações e que o nome dele venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, diante de Ti, meu Pai, prestamos as nossas vidas. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor possa transmitir, Senhor, a Tua mensagem para nós com clareza, que nós possamos entender e praticar a Tua palavra, que todo mal venha cair por terra e que haja salvação, libertação, cura e transformação em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nesse capítulo, Jesus está trazendo palavras de despedida para os seus discípulos e ele declara assim no capítulo 16, no versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo, tenham coragem, tenham bom ânimo para que vocês possam suportar as aflições e para que vocês não venham perder a esperança e nem a fé de vocês. Porque o desânimo ele tem um poder de assassinar a fé de muitas pessoas e de muitas vidas. Então nós entendemos que para prosseguir, para avançar e para vencer, é importante, é fundamental que nós tenhamos um bom ânimo. Ânimo significa disposição de espírito, significa ter um bom humor, significa ter aquela alegria, aquela certeza de que, independente das atribulações, independente das circunstâncias contrárias, tudo vai dar certo. A nossa fé, pessoas que têm fé, pessoas que são cheias de Deus, são pessoas que possuem bom ânimo. A palavra do Senhor fala no livro de Neemias que o povo reconstruiu as muralhas de forma rápida em virtude de trabalharem com bom ânimo. Mas durante a nossa vida existem algumas questões que tentam roubar o nosso ânimo. Existem questões que tentam roubar a nossa felicidade. Existem questões que tentam roubar até mesmo a nossa vontade de viver. E, infelizmente, muitas pessoas têm ficado em condições deploráveis, em condições depressivas pelo fato de terem perdido o ânimo da vida, pelo fato de terem perdido o ânimo de fazer as coisas. E pensam, não tem mais sentido para mim, não tem mais sentido eu continuar nessa rotina. Pessoas que não veem mais alegria, pessoas que não veem mais sabor nas coisas da vida. Mas Deus, independente das circunstâncias, independente das provas, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus fala para mim e para você, aleluia, nesse dia abençoado, você vai vencer. Dê pela cega, hoje Deus vai trazer renovo sobre as nossas vidas. Então, há algumas questões que tentam roubar o nosso ânimo e hoje nós vamos estar falando sobre 4 delas para que nós venhamos a vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira condição que tenta roubar o nosso ânimo de vida e a nossa fé em Deus é o pessimismo. Pessoas negativas. Pessoas que sempre enxergam o lado negativo das coisas. As pessoas que sempre colocam dificuldade, colocam obstáculo em todas as coisas. Em Números capítulo 13, a palavra do Senhor diz que Moisés manda 12 espias para averiguar a terra prometida. E dentre desses 12 espias, somente 2 voltam com relatório positivo. E os outros 10 falam assim, olha, de fato a terra é boa. De fato mana leite e mel, mas há gigantes naquela terra. Há inimigos naquela terra e nós não seremos capazes de vencê-los. Ou seja, naquele momento, eles estavam se esquecendo do maná que Deus mandava todos os dias a não ser sábado. Naquele momento, eles estavam se esquecendo da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Naquele momento, eles estavam se esquecendo do Deus que fez abrir o mar vermelho para que eles pudessem atravessar. Naquele momento, eles estavam se esquecendo que Deus havia libertados da escravidão. Aleluia.
Porque o pessimismo faz com que a gente perca, com que a gente se esqueça daquilo que Deus já fez e comece a enxergar a situação atual como se fosse a coisa mais difícil da nossa vida e como se fosse impossível de algo acontecer. Naquele momento, o povo estava perdendo a fé em Deus, pelo fato de terem se esquecido do que Deus já havia feito e de terem enxergado os gigantes e os inimigos como pessoas mais poderosas do que o próprio Deus. Deplassurkia. É importante que a gente vença o pessimismo e que a gente tenha uma ótica do céu a respeito das circunstâncias e a respeito, aleluia, das situações que estamos vivendo. Em Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21, ele declara: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A nossa mente deve estar guardada, deve estar blindada com a palavra de Deus, porque dessa forma iremos vencer o pessimismo. Independente das circunstâncias contrárias, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória a palavra de Deus. Lembra-te, pois, daquilo que o Senhor já realizou através da sua vida. Lembra dos livramentos. Lembra dos laços que Deus cortou. E dessa forma, vença o pessimismo. Não seja uma pessoa negativa, mas seja uma pessoa positiva em Deus. Provérbios está escrito que o homem comerá do fruto da sua boca. Talvez na ótica humana não tenha como, não tenha condição, mas Deus pode fazer todas as coisas. Então, o pessimismo é a primeira causa que pode trazer desânimo e que pode roubar e assassinar a nossa fé em Deus. Aleluia. Daqueles espias, 2, Josué e Caleb, eles falaram: de fato tem inimigo. Aleluia. Mas Deus é mais poderoso, Deus é maior e com ele nós vamos vencer. Porque crente cheio do Espírito Santo é crente otimista. Você pode ter recebido um relatório médico ruim, você pode ter recebido um diagnóstico ruim, mas se você for otimista em Deus, Deus vai te dar vitória. Aleluia, porque a sua disposição de espírito é fundamental para o trabalhar de Deus na sua vida. Em segundo lugar, o que pode fazer com que nós tenhamos o nosso ânimo alterado é as frustrações. Marcos capítulo 5 vai falar sobre uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Ela estava sangrando, estava em uma situação terrível. A palavra do Senhor diz que ela procura vários médicos, mas nenhum pôde ajudá-la. Até que ela ouve a respeito de Jesus. E ela declara: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela não deixou que as frustrações do passado roubassem a sua esperança de receber a cura. Porque apesar dela estar com enfermidade física, a mente dela ainda tinha a esperança. A palavra do Senhor diz que Jó perde tudo, perde família, perde bens materiais, perde posição, mas ele não perde a fé em Deus. Não permita que as frustrações do passado, que as frustrações na qual você tem vivido roube a sua fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, aleluia, ser blindados e fortalecidos por Deus para não permitir que as frustrações tentem, aleluia, nos deixar em uma posição de tristeza, em uma posição de fragilidade, em uma posição de revolta. Porque há pessoas que, pelo fato de terem passado por frustrações, se tornam pessoas com espírito de revolta, se revoltam contra tudo, se revoltam contra Deus. Pelo fato de não entenderem o porquê de passarem por certas circunstâncias, começam a se tornar pessoas frustradas, pessoas amargas, pessoas odiosas. E nós precisamos entender que por mais que às vezes nós passemos por situações que não queríamos passar, Romanos capítulo 8, 28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deplacerga, foi permissão de Deus, foi propósito do Senhor, mas não significa que nós vamos viver assim para sempre. Ela passou 12 anos por prova, mas quando ela tocou na orla das vestes de Jesus com fé, ela foi curada. João capítulo 5, o homem que estava há 38 anos na beira de um tanque. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele é curado, não importa o tempo. A partir do momento que você tiver um encontro com Jesus, Jesus vai te curar. Então não permita, nós não podemos permitir que as frustrações roubem o nosso ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Terceira questão que pode causar desânimo sobre as nossas vidas são questões
patológicas, questões de saúde, questões que não são espirituais, mas que se resolvem com simples remédio, se resolvem com simples vitaminas. Eu lembro que um tempo atrás eu estava sentindo muita fraqueza, muito desânimo, e eu comecei a orar e pensei, Deus, será que isso é espiritual? E o Senhor me conduziu a comprar uma vitamina. E quando eu comprei aquela vitamina, eu fiquei bem. Ou seja, há questões patológicas, questões físicas, problemas de saúde que podem causar desânimo sobre as nossas vidas. Por isso que é importante, irmãos, que a gente cumpra aquilo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. O apóstolo Paulo fala assim para ele, cuide de si mesmo. Fazer exame não é pecado, se consultar não é pecado, fazer um relatório médico não é pecado, um exame de sangue não é pecado, tem crente que espiritualiza tudo, pessoas que pensam que tudo é o diabo, não, nem sempre é o diabo. Às vezes são questões físicas que uma simples mudança de alimentação resolve, que o simples ato de fazer um exercício físico pode resolver. Então há questões patológicas que tentam causar desânimo. E pessoas que pensam que a oração contrária, que a inveja, não é. É somente tomar uma vitamina que resolve. Fazer uma caminhada, tomar água, que isso pode ser resolvido em nome do Senhor Jesus. Então nós também precisamos cuidar do nosso templo e zelar pelo patrimônio que o Senhor nos entregou, que é a nossa saúde. Porque o segundo maior investimento que nós podemos fazer, aleluia, o primeiro é na nossa vida espiritual e o segundo é na nossa saúde. Então, Deus está falando para mim e para você, nesse dia de hoje, cuide da sua saúde, para que você não se torne uma pessoa desanimada, uma pessoa sedentária, uma pessoa sem energia e uma pessoa indisposta. E em quarto lugar, aquilo que pode causar desânimo, aí sim, entra o diabo. Segundo Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito, o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando uma oportunidade para que possa vos destruir. Portanto, vigiai e ficai atentos. Mas a palavra do Senhor nos dá um remédio para que nós possamos vencer o diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando a gente obedece à palavra, quando a gente se sujeita a Deus e resiste às tentações, assim como Jesus fez no deserto, e resiste aos pratos, e resiste aos pensamentos que o inimigo tenta lançar, ele fugirá das nossas vidas. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a vossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. E nós vencemos, irmãos, esses principados, essas potestades, aleluia, esses demônios, através da oração, através do jejum, através da boca no pó, através da leitura e da prática da palavra de Deus. Não há poder maligno que seja maior do que o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor fala que toda autoridade no céu e na terra foi dada ao nome de Jesus. Mas para que nós possamos exercer essa autoridade, para que o inimigo fuja das nossas vidas, primeiro é necessário obedecer a palavra, se sujeitar a Deus, ter uma vida no altar, ter uma vida de renúncia. Tem pessoas que estão sendo vítimas do inimigo pelo fato de não possuírem uma vida no altar. Deplacérgia. E Deus não nos chamou para sermos vítimas, mas Deus nos chamou, aleluia, para trazer almas para o reino de Deus. Você não é vítima, você é guerreiro, você é soldado de Jeová, você é soldado de Cristo Jesus. Então nós precisamos vencer essas 4 situações para que nós possamos ter bom ânimo. Em primeiro lugar, o pessimismo. Em segundo lugar, as frustrações. Em terceiro lugar, questões patológicas, questão de saúde. E em quarto lugar, precisamos vencer o diabo. Ele já está derrotado na cruz do Calvário. Exerça a autoridade de Jesus Cristo, que com certeza você vai ser fortalecido pelo poder de Deus. E nesse momento eu oro e peço para que aquele que está assistindo esse vídeo e ouvindo essa palavra, que possa ser inundado agora com a presença do Espírito Santo, que possa receber renovo do céu e que você possa ter bom ânimo, que nós possamos ter bom ânimo na presença do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa vencer todas as aflições, assim como o nosso Mestre Jesus Cristo venceu.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você seja edificado por essa palavra e que o Senhor Jesus te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, aleluia, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.